Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 22 de março. Hoje comemora-se o Dia da Água. E como nós estamos precisando de água, hein? Quanta necessidade estamos, quão necessitados estamos de chuva, esta riqueza que Deus, e somente Deus pode trazer a solução para a nossa região. Temos orado bastante para que Deus derrame copiosas chuvas de bênçãos. As águas do Rio São Francisco já estão chegando, mas Deus é quem pode trazer a solução para todo esse problema de todo o Nordeste. Opção para a Vida nesta manhã estará trazendo no Cada Dia um outro tema muito importante: esgotamento espiritual. Assim como há esgotamento físico e mental, há também um esgotamento espiritual. Talvez eu esteja me dirigindo a algumas pessoas que estão conosco assistindo em casa, ou através também da mídia, ou, quem sabe, você que está aí agora nos assistindo no YouTube, esteja vivendo um esgotamento espiritual. Jesus pode realmente te curar. Abra o seu coração e fique com esta mensagem com o reverendo Jeremias no Cada Dia. E aí, como vai? Você já ouviu a seguinte expressão: as aparências enganam? Pois é. Sim, nem sempre o modo como uma pessoa se apresenta aponta ou mostra o seu estado interior. Ou seja, nem sempre o que externamos é o que de fato somos ou vivenciamos dentro de nós mesmos. Veja um exemplo. Uma pessoa pode estar muito bem vestida, com a grife mais famosa do mercado da moda, estar com o corte de cabelo mais moderno e atraente possível, ou ainda, como dizia uma canção, com a casa repleta de amigos e com o carro do último tipo, mas mesmo assim estar com a mente adoecida e com a alma angustiada. Sim, uma pessoa pode ter muitas coisas e fazer muitas coisas e mesmo assim ter dentro dela um sentimento de vazio. Um sentimento de que mesmo fazendo tudo o que ela faz, seja do ponto de vista religioso ou do ponto de vista familiar ou profissional, sua vida tem se tornado um retrato da ausência da alegria e da satisfação. Por outro lado, também podemos dizer que ainda que as aparências enganem, mas elas não enganam o tempo todo. Chega um momento em que o que estava escondido aparece, de um modo ou de outro. Aliás, há um precioso ensinamento que diz: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Além deste ensino, há também um outro que afirma que o coração alegre deixa o rosto mais bonito, um coração triste tira o ânimo e disposição de enfrentar a vida. Nesse sentido, por mais que a gente tente maquiar nossos sentimentos internos, nosso semblante, nosso modo de falar, nossas expressões expõem a nossa alma, o nosso ser interior. Atualmente, casos de esgotamento nervoso, esgotamento emocional estão atingindo a vida de muitas pessoas, principalmente aquelas que estão tomando sobre si cargas que vão muito além de suas forças. E você, em que estado se encontra agora? Com estresse? Esgotamento emocional? Muitas vezes nos sentimos muito esgotados com todos e tudo ao nosso redor. E não nos damos conta de que toda essa situação vai nos minando e diminuindo o nosso ânimo. Você já ouviu falar em esgotamento emocional? Já ouvi falar, mas eu não senti isso ainda. Você sabe que eu ainda não vi falar? Já ouvi. Já. E infelizmente já passei por isso. De uma forma em geral, as pessoas costumam não dar muita importância ao esgotamento emocional porque ele começa de uma forma bem discreta, parecendo se tratar apenas de um cansaço. Mas é importante ficar atento aos sintomas. Acordar cansado, mesmo tendo dormido a noite toda. As tarefas do trabalho não são realizadas com a mesma rapidez de antes. Azia, dor de estômago, alteração no funcionamento do intestino e até mesmo a perda de interesse em atividades de lazer. Esses podem ser alguns dos sinais do esgotamento emocional, algo que tem afligido muitas pessoas ultimamente. Os sinais do esgotamento emocional se confundem muito com a depressão, porém são coisas diferentes. O esgotamento emocional está diretamente ligado com a área profissional, porque o nosso mundo, o fast food hoje, ele pede que os profissionais sejam mais rápidos, desenvolvam mais atividades em um tempo muito menor.
Lembra dessa entrevistada lá do início da matéria? Ela nos contou um pouco mais sobre a sua experiência com o esgotamento emocional. Já passei por várias situações, não foi uma só, porque o trabalho ele realmente exige demais da gente, né? E isso deixa a gente com muito cansaço, muito sem poder pensar, sem poder trabalhar, e eu acho que ele esgota muito mais do que o cansaço físico, né? O esgotamento emocional, ele mexe com a gente por inteiro. No Brasil, alguns estudos apontam que 90% da população sofre de pelo menos algum tipo de esgotamento nervoso, seja ele de cunho físico ou emocional. Cristiane ressalta que, assim como no caso do estresse, pânico e depressão, pessoas que sofrem com esgotamento emocional também precisam de acompanhamento psicológico. O ideal é procurar uma ajuda, porque é muito difícil a gente identificar essa dificuldade de dizer não ou qual é o limite de atividades profissionais que nós podemos aguentar. Então, ao passo que ela busca um profissional, ela vai conseguir identificar isso melhor nela e desenvolver uma habilidade melhor para lidar com essas situações no dia a dia. Quando não respeitamos mais os nossos limites, começamos a correr de um lado para o outro sem perceber que estamos deixando de cuidar melhor de nós mesmos. Quem entra nesse ritmo desenfreado atropela a própria vida e geralmente se esquece disso ou deixa de aprender que a vida é muito mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes. Nosso desejo no programa de hoje é de destacar outro tipo de esgotamento, o esgotamento espiritual. Mas o que significa isso? Qual é a diferença entre esgotamento emocional e esgotamento espiritual? Assim, depois do intervalo, nós iremos continuar com esse tema, então não sai daí. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Estamos de volta com o programa Cada Dia com o tema esgotamento espiritual. Qual a diferença entre esgotamento emocional e espiritual? Diferente do esgotamento nervoso ou emocional, o esgotamento espiritual tem relação direta com o nosso modo de olhar para nós mesmos em nossa relação com Deus e também com o modo que vemos o próprio Deus e sua relação conosco. Em nosso modo de ver, a falta de conhecimento de nós mesmos, associada com a falta do conhecimento de Deus, são situações que propiciam o esgotamento espiritual. Antes de prosseguir, conversamos com alguns pastores e fizemos algumas perguntas que podem nos aproximar de nosso importante tema de hoje, o esgotamento espiritual. Dando então continuidade ao assunto, nós vamos conversar nesse momento com o presbítero Marçal Santos, do Presbitério de Campinas, e com o reverendo Carlos Borges, pastor presbiteriano. Bom, primeiro, muito obrigada pela participação de vocês. Vou começar então fazendo a primeira pergunta a respeito desse assunto que vamos discutir. Vou começar com o Marçal aqui, que está logo aqui à minha direita. É possível, Marçal, um participante ativo na igreja ainda assim estar com a vida espiritual abalada? Já houve casos que você soube disso? Muitas vezes aquele membro da igreja, aquele líder da igreja, ele cai num ativismo e a vida espiritual dele está um pouco perturbada. E esse ativismo cria até, talvez assim, uma condição para que ele consiga levar as coisas e ninguém percebe, né? Às vezes nem ele mesmo. Reverendo, é possível isso acontecer? É mais normal, será, do que a gente imagina? Sim, é algo extremamente normal e talvez muito mais comum do que a gente costuma pensar. Eu penso que nós devamos olhar um pouquinho para a realidade bíblica, talvez, diante dessa pergunta, e lembrar que a gente tem uma série de situações e personagens bíblicos os quais se deparam com momentos complicados. Ou seja, o fato da gente ter vida cristã
isso não nos isenta da realidade, das dificuldades, dos sabores da vida. Vou continuar então a próxima pergunta com o senhor pastor, já que a gente está conversando nesse momento. Já houve alguma situação em que um líder ou um membro da igreja pediu a sua ajuda exatamente por se sentir talvez cansado por esse envolvimento tão contínuo, né, na vida comunitária? A vida diante das demandas passa por cansaço e diante do cansaço a necessidade do tempo. Então a resposta, no meu entendimento, seria a seguinte: excesso de atividade, de ritmo, é hora de parar. É hora de talvez dar um tempo, descansar, fazer um pouquinho de revisão. Na sua opinião, Marçal? Muitas vezes a liderança da igreja é composta de pessoas que têm a sua vida secular. E a vida secular, como nós conhecemos hoje, né, nos puxa e nos suga muito. Então, alguns líderes, por exemplo, por esta questão dessa carga de trabalho, as solicitudes da vida e tudo mais, estão sendo afetados. Vou começar novamente com o reverendo Carlos Borges. O senhor já soube de algum caso de um pastor, efetivamente, né, desanimado, sem disposição para seguir a vocação pastoral? Grande parte dos pastores não se cuidam fisicamente, emocionalmente e às vezes preocupados em atender a outros também não se cuidam espiritualmente. Então a realidade tem sido nos depararmos com pastores se entregando e se rendendo diante das enfermidades as mais variadas possíveis, inclusive no âmbito emocional. Marçal, já soube de alguma coisa nesse sentido, de pastores desanimados com a vocação? Sim, sim. Tem ocorrido esses casos, sim, ao longo desses anos. A gente sabe de alguns amigos até, né, que chegaram a essa situação, infelizmente. Bom, chegamos ao final, infelizmente, também do nosso bate-papo. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês e convido a quem está nos assistindo a continuar conosco. Esgotamento espiritual é o tema do programa de hoje. Não podemos fugir ou ignorar a realidade de que realmente algo está acontecendo. Uma das melhores maneiras de se tratar do esgotamento espiritual é, em primeiro lugar, não negar a sua existência. Não podemos tratar de um problema, seja ele de que espécie for, se não reconhecermos que o problema existe e que precisa ser tratado ou encarado por nós. Aliás, muita gente sofre por não querer admitir que está precisando de tratamento médico ou de tratamento espiritual. Se o corpo pode ficar enfermo, por que não poderia ocorrer o mesmo com a nossa alma e espírito? O esgotamento espiritual, nesse sentido, pode atingir qualquer pessoa que, ao longo da sua caminhada de fé, perdeu de vista a si mesmo, deu mais lugar a atividades do que a amizades, comprometeu-se com mais discursos do que com a disposição de ouvir e falar com Deus. Essa pessoa se ocupou de forma tão exaustiva em cuidar da alma das pessoas que acabou deixando de cuidar da sua própria alma. O esgotamento espiritual, nesse caso, se dá pela pessoa não se dar conta de que ela está perdendo ou ficando cada vez mais distante de uma relação espontânea, prazerosa e amorosa com Deus. O esgotamento espiritual, por incrível que pareça, pode também estar associado a um abuso espiritual, a um modo de viver a espiritualidade que é contra a própria espiritualidade sadia. O abuso espiritual também causa esgotamento. E o que era para ser refrigério passa a ser tormento e peso. Não é difícil encontrar em nossos dias pessoas que, em nome de sua prática e de seus costumes religiosos ou de sua crença ou doutrina, não se importam em passear com a família num domingo ensolarado. Também é possível que haja por aí um tipo de espiritualidade que não incentiva o lúdico, a brincadeira e o bom humor sadios. Indo mais à frente com relação ao esgotamento espiritual, observamos que nesses dias de alta competitividade religiosa, vimos que todo tipo de entretenimento espiritual é promovido em nome do crescimento das instituições religiosas e do personalismo de alguns de seus líderes. Muitas pessoas são ensinadas a consumir Deus e não a ter prazer em Deus.
Muitas pessoas são levadas a falar para Deus e não a falar com Deus, a ficarem entretidas com quem se apresenta como representante de Deus, mas distantes de uma amizade direta com Deus. Numa situação assim, o esgotamento espiritual é facilmente instalado, pois o que vale é o que vamos ganhar de Deus por nosso próprio esforço ou por nossos próprios méritos morais, e não o que vamos receber graciosamente do nosso Deus. Como fruto de nossa relação com Ele, quando o que conta é ganhar somente para si, seguindo regras impostas para esse fim, não há como escapar do esgotamento espiritual. Quem tem tal comportamento geralmente confunde fé com magia e, em nome da fé, tenta controlar o que considera sagrado. Entretanto, quando suas expectativas não são alcançadas ou suas fórmulas espirituais não chegam a funcionar como se esperava, o mundo espiritual destas pessoas desmorona. Deus de herói passa a ser vilão e de benfeitor passa a ser um estraga-prazer. Existe uma realidade mercadológica. Essa realidade parece que tem se instalado um pouquinho sobre o âmbito que a gente pode chamar então de âmbito da fé. Só que a realidade da fé é outra. A realidade da relação com Deus é outra. Então não é à toa que muita gente olha para Deus e começa a achar Deus um vilão. E por que ele é o vilão? Porque ele não corresponde a essa expectativa, que não é a expectativa firmada na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, não é a expectativa fundamentada numa relação sadia com Deus, mas é a expectativa fundamentada numa realidade mercadológica. Onde Deus é mero objeto de consumo e o egoísmo reina, a insatisfação não dá trégua. O narcisismo vence e o esgotamento espiritual prevalece. Entretanto, se uma pessoa se rende ao Deus da graça e nele descansa, ela aprenderá que o que conta nesta sua jornada com Ele não é o tanto que fazemos para Ele, por nossa própria força, mas é principalmente o que Ele faz em nós para sermos mais semelhantes a Ele pelo seu poder que opera na nossa vida. Esgotamento espiritual. Iremos continuar com o assunto com o pastor Jeremias. Então continue aí e ouça essa palavra. Olá, gente boa! Sou eu mesmo, hein? Pastor Jeremias. Também tem dessas camisas? Boa, boa, boa. Um abraço, hein? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz que tranquiliza nossa alma, apesar das circunstâncias, sejam derramadas agora mesmo aí dentro do seu coração. Bem-vindo ao Cada Dia. Vai embora não. Por quê? Nossa conversa de hoje é sobre esgotamento espiritual. Às vezes a pessoa tem um histórico de gente boa, gente crente, consagrada, dedicada, mas nesses dias agora está andando assim meio queixosa, murmurenta, reclamando de tudo, vendo defeito em tudo. Então, quando você encontra um amigo, uma amiga de confiança, você derrama toda a que você tem contra todo mundo. Não tem ninguém que presta, família, igreja, pastor. E você segue aí fazendo as coisas assim, como se dizia, empurrando com a barriga, tentando fazer as coisas para Deus, para as pessoas, mas de vez em quando chateadíssimo ou chateadíssima reclamando. Sabe o que pode ter acontecido? Seu tanque emocional espiritual está vazio. Isso mesmo. É igual ao seu carro. Se você não encher, você roda.
Só que espiritualmente o tanque já esvaziou, mas você ainda roda uns tempos, porque você está no embalo. Mas aí começa aqueles sinais que alguma coisa não está legal com você. As pessoas que escutam esse derramar seu e essa reclamação, alguns chegam a dizer assim, não é crente mais. Outros dizem assim, desviou. Outros dizem, não, fulano está deprimido demais. Acho que ele vai se dar mal. Continuar desse jeito, a batata dele vai assar demais. Seu tanque emocional e seu tanque espiritual esvaziou e você não percebeu, ou aliás, você e eu caímos naquela cilada de acharmos que se nós não tivermos, as coisas não andam. É engano. E algumas pessoas ainda falam assim, sem você, isso aqui não presta. Aí você vai. Esvaziou? Um dos sinais que você esvaziou, já falei no começo. Outro é que de vez em quando dá vontade de chorar, de largar tudo. Não quero saber de ir mais na igreja, não quero saber de ler Bíblia, não quero ir no culto, não quero trabalhar, não quero reunião de família. Eu não quero nada disso. Esgotou, hein? Eu li um livro assim há acho que uns 15 anos atrás, chamado Esgotamento Espiritual. A capa era muito significativa. Era um pau de fósforo queimado e dobrado assim. Já viu? Envergou. Tá desse jeito? Queimou e envergou. Vamos ouvir o que Nosso Senhor falou? O que você e eu precisamos nessa hora? Vamos lá? Mateus 11, 28, 29 e 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está precisando de descanso. Eu não estou mandando você sair da igreja, mas de vez em quando, descansa no domingo. Curte sua família. Dorme até mais tarde. Não faz comida não, compra aquele frango assado, com a sustância. Todo lugar tem um para vender. Descanse. Lave seu carro. Visite aquele tio que você gosta, que há anos não visita. Visite um amigo. Vá fazer uma coisa diferente. Volte a orar sozinho. Faça uma caminhadinha aí, ó. Acha um lugar, um mato. Você sentir cheiro de mato, cheiro de terra. Sai cedinho. Vai orar enquanto caminha, passa o pé na grama, no orvalho, descalço. É indiferente. Visita seus pais que moram longe. Tira um tempo para você acalmar seu coração. Escute um pregador, uma pregadora que você gosta. Há muito tempo que você só dá. Não escuta ninguém, precisa escutar. Tira as férias, gente boa. As férias de um dia, dá uma afundada. Curte mais seus filhos, quem tem filhos. Curte as histórias dele. Abraça mais demorado seu marido. Beija essa dona sua assim demorado. Gostou do demorado desse tamanho? Porque vocês nem beijando estão mais, vocês estão casados, estão assim, só dá a bicoquinha. Parece que está beijando um pedaço de isopor. Que é isso? Descansa. Fala com Jesus. Pede a Ele descanso dentro de sua alma. Tem hora que está muito agitado, muito ansioso, muito preocupado. O dinheiro vai vir, o dinheiro vai chegar. Como é que eu vou fazer? Eu vou viver para meus filhos crescer. Meu Deus, eu não vou ter dinheiro para a faculdade. Meu Deus, como é que vai ser?
Calma, Zé. Calma, dona. Calma, dona. Foba não. Descansa sua alma. Se o Senhor chamar você hoje, essa preocupação vai resolver como? Calma. Descansa um pouco, hein? Precisa descansar no Senhor e precisa arrumar um jeito de você descansar. Precisa encher seu tanque de novo. Muito tempo que você não faz exercício físico, muito tempo. Uma caminhadinha, começa com 5 minutos. Aí vai andando. Meia hora, 1 hora. Tem um homem na nossa igreja que esses dias andou 35 quilômetros. Até a mulher dele assustou. Você precisa renovar. Você precisa recalibrar suas forças. Precisa dormir um som. Você gosta de cinema? Pega depois assim um filme, aqueles que você gosta. Eu me recalibro conversando com amigos. É uma coisa boa demais. Recalibro visitando gente que eu gosto. Recalibro indo ver uma viúva. Eu recalibro passeando com minha mulher, almoçando com meus filhos. Há muita maneira da gente recalibrar. Enche o tanque, gente boa. Enche o tanque. Nós precisamos de você com o tanque cheio. Você com o tanque cheio é essa beleza exuberante, vibrante, essa mulher alegre que tira de letra esses probleminhas que está tão te perturbando hoje que você está nesse mimimi, reclamando. Oi! Arruma um jeito de descansar, hein? Volta para perto do Senhor. Às vezes eu estou assim, sabe o que eu preciso mesmo? Eu aqui, ó. Vou num culto. Canto. Levanta a mão, sai novo. Eu não sei como é que você vai fazer. O que eu sei é que você precisa encher o tanque de novo. Tá bom? O que você vai fazer? O Senhor vai te dar sabedoria. Se você quiser, dá um Google lá. Escreva lá, esgotamento espiritual. Você vai achar o livro lá. Leia lá. Renove lá. Precisamos de você do tanque cheio. Fala com Jesus. Senhor, me ajude. Transforma-me. Me ajuda a descansar. Descansa, hein, gente boa. Enche o tanque. Não anda assim, não. Daqui a pouco você não vai andar mais mesmo, né? Porque com o tanque vazio, Jesus tem força e sabe encher nosso tanque. Vamos falar com Ele? Vamos orar. De vez em quando, Senhor, a gente esvazia mesmo. As tribulações da vida, trabalhar demais, cobranças de todo lado, medos variados. E às vezes a gente vai, doando, e aí a gente pifa. Senhor, abençoa meu irmão, abençoa esse pastor amado que está aqui comigo, abençoa essa esposa de pastor. Abençoe esse líder que foi e que tem sido tão útil, mas hoje está tão machucado. Abençoe essa pessoa que cansou até de sua família. Renova as forças dele. Eu peço ao Senhor encher de novo o tanque. Dá ele uma ideia que vai ajudar ele a encher seu tanque emocional e espiritual. Ajuda ele a descansar e arrumar uma agenda de descanso. Bendito seja o Senhor. Assim eu oro, sabendo que perto está o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a você, telespectador, que esteve conosco, você também, internauta. Eu estou torcendo, estou querendo, desejoso de que você tenha sido ajudado nesta manhã a superar todo esse esgotamento espiritual pelo qual você está passando. Agradeço a você que esteve conosco e eu espero em Deus estarmos juntos no próximo programa para a realização de mais um programa, Opção para a Vida, um outro dia, cada dia, falando mais uma vez ao seu coração. Que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Sempre